Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, nos acompanhando aqui nesta série, falando sobre a fé. Tirando exemplos da vida de Abraão, ali do livro de Gênesis, e trazendo para a nossa realidade. Ok? Vamos lá, então. Estudo número 17, as consequências do pecado. As implicações que vêm do pecado. Ok? E eu vou começar com uma frase aqui, que é bastante comum no nosso meio, o tipo de reação. As pessoas não se incomodam quando se prega contra os pecados alheios dos outros, mas se irritam quando se fala contra os seus pecados. Aí o calo aperta, né? Aí a pessoa reage. É uma reação muito comum na nossa vida, né? Falar do outro é fácil, falar da gente é complicado. E nós precisamos entender que tanto faz para lá quanto para cá, a questão é a mesma, ok? E aqui em Gênesis 21, nós vamos ver implicações que vêm de um ato que você toma de forma precipitada. As consequências, elas sempre chegam. E aqui nós vamos ver a questão de Ismael, o filho de Agar, que Abraão teve com a serva de Sara. E isso muito tempo antes, talvez aí de 13 a 15 anos antes ali de Isaac. Então está aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8, só para a gente melhorar aqui a questão do contexto. E cresceu o menino, aqui se trata de Isaque, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que era sua serva, Ismael, se tratando de Ismael, o qual tinha dado a Abraão, zombava do seu filho. Provavelmente ele era mais velho e ele estava se aproveitando da situação, provocando, destratando, alguma coisa nesse sentido, e isso ofendeu Sara. E ela chegou para Abraão e disse: ponha para fora esta serva e o seu filho Ismael, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Bom, aí Abraão ficou numa situação constrangedora, aquilo pesou, porque afinal de contas Ismael também era seu filho, apesar de ser com uma outra pessoa. Então aqui, nós não vamos ficar discutindo esse problema específico, não é isso. Nós pegamos a questão para trazer para a nossa realidade. O Ismael veio de uma ação precipitada, porque Deus havia falado que era o filho da promessa e era o filho de Sara. Mas o tempo passa, a pressão está ali presente e você resolve tomar uma decisão natural, da carne, e querendo resolver a coisa de uma maneira parecendo que é mais inteligente, mas que não é a vontade de Deus. Aí vem Ismael, e agora você tem um problema, uma dificuldade de relacionamento ali entre Ismael e Isaque, e Sara, que é a mãe de Isaque, o filho da promessa, se levanta contra. E Abraão fica numa saia justa, ok? E ele é obrigado a dispensar a Agar com o filho de fora da sua casa.
Então, veja bem que uma iniciativa errada, a gente fala assim, mas uma situação de pecado, ela vai trazer consequências. Você pode orar, pedir perdão a Deus, Deus te perdoa, não há nenhum problema quanto a isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, é o que diz a palavra, e a palavra ela é verdadeira, não é? Mas as consequências de uma decisão errada, de uma escolha errada, enfim, de um comportamento errado, de uma semeadura errada, ela vai trazer a sua fatura, mais tarde ou mais cedo. Aí são as consequências, as implicações daquilo. De um lado, Deus perdoa, para que o relacionamento seja restaurado, o relacionamento com Deus. Mas as implicações de uma semeadura errada, não tem como eu anular a colheita. A gente tem que entender como é que isso funciona na vida, para a gente não se distrair pelo caminho, tomando decisões precipitadas, porque a consequência vem. E você vai ter que administrar. Aí, não só o perdão de Deus pelo erro cometido, mas também você vai ter que orar pedindo graça, para que Deus te capacite no sentido de administrar aquela implicação, aquela consequência. Ok? Deus não tem como eliminar essa semeadura. Ele pode te dar graça, aí você enfrenta, você supera, você vai para frente, mas não tem como falar, não, eu vou cancelar e pronto. Não, isso não existe. Então a gente tem que estar consciente desse tipo de situação. Ok? Porque você não pode pegar Ismael, jogar no deserto e esquecer que ele existe. Não, vai ter implicações. Não é? Mas eu também não posso prejudicar o filho da promessa. Quer dizer, ele fica ali, naquela situação dividida. E se nós olharmos para a história de Israel, a descendência de Ismael, ela sempre foi um problema para Israel. E o diabo se aproveita disso, claro, ele não perde tempo, né? Levanta a descendência de Ismael como inimigo, né? Aquele inimigo que fica te assolando o tempo todo. Ok? Mas aqui, a lição hoje é muito pequena, é curta, eu tenho ministrado sobre isso já várias vezes, ok? E eu tenho que chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, Deus perdoa o erro cometido, perdoa, restaura o relacionamento. Não adianta fugir de Deus porque você errou. Essa é a pior escolha, o pior caminho. Mas Deus não elimina a colheita da semeadura. É outro ponto que a gente tem que ter consciência. Eu tenho que pedir a Deus agora graça para poder administrar as consequências. Porque senão também quem vai ficar desesperado é a pessoa, que pode até perder o rumo, em função da pressão que vem de uma semeadura errada. O outro ponto, tendo em vista toda essa situação, a gente tem que chamar a atenção para a questão da vigilância, da prudência, de você não tomar decisões carnais, por instinto, ou intempestivamente, ou sem pensar, precipitadamente, sem ponderar as consequências. Sabe por quê? Porque pecado, quem se aproveita desse contexto são os demônios. Eles instigam, até que você cometa um erro, depois eles vêm para trazer a fatura.
A gente não pode se esquecer disso. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual e todo cuidado é pouco. Toda prudência ainda é pouco. Nós temos que estar atentos, não podemos nos distrair pelo caminho. Ainda mais na vida do crente, do discípulo, daquele que se propõe a seguir a Cristo. Esse, então, os demônios vão vir para cima, para trazer escândalo, para derrubar, para difamar, para desqualificar, para criar confusão. É lógico. O diabo ele trabalha assim, ele não vai recuar. Então, quem tem que montar a vigilância somos nós. O tempo todo, não podemos nos distrair pelo caminho. Em nenhum momento. E não adianta a pessoa chegar, não, mas eu tenho 20 anos de crente. Olha, isso não quer dizer nada, porque para cair basta estar de pé. No tempo de igreja não é isso que te segura, é a vigilância, é a prudência, é você estando aí atento ao que está acontecendo à sua volta, porque o pecado é uma questão de isca. Você coloca a isca, se você não presta atenção, você morde a isca. Aí depois vem as consequências. Não tem como a gente eliminar essa situação, ela existe. E o diabo se aproveita disso. Mas tem um outro ponto que eu quero trazer aqui, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Se você cometeu um erro, com tudo isso que nós estamos falando aqui, tem uma outra implicação, que são as lembranças. Esse é um outro ponto também bastante subliminar, que a gente tem que ter atenção para ele. Porque se Deus me perdoa, por que essas lembranças ficam me atormentando? No sentido de criar uma derrota por dentro, não é? Na minha vida. Com todas as consequências e tudo mais. Se Deus me perdoa, a palavra de Deus diz que Ele não se lembra daquilo, Ele não vai trazer aquele currículo para jogar na minha cara. Deus não trabalha assim, quem trabalha assim é o diabo. Deus me perdoa verdadeiramente, porque Ele me ama e Ele quer a minha restauração. Deus não nos abandona porque a gente tropeçou. Isso tem que estar uma convicção muito forte dentro do nosso coração para a gente andar de cabeça erguida. Agora, o diabo ele vai fazer de tudo para que essas lembranças estejam o tempo todo na tua mente, para criar um espírito de derrota, de desânimo. E eu não posso permitir que isso aconteça. Ok? Eu administro as consequências, eu coloco um prumo novo na minha vida, eu restauro a minha comunhão com Deus e não vou permitir que as lembranças do passado me congelem, né? Bloqueiam a minha vida cristã, o chamado de Deus para a minha vida. Não vou permitir isso e vou seguir em frente. E nem vou aceitar a acusação. Se a gente não tiver clareza nesses pontos, o diabo, ele leva vantagem. E a gente acaba se enrolando pelo caminho. E olha que situação difícil, né? Como a prudência, a vigilância é importante na nossa vida. Para que eu não fique com esses penduricalhos que eu tenho que administrar depois. E como isso traz peso, às vezes traz aborrecimento, desgaste e tudo mais. Né? A gente sabe disso. Então, não é melhor evitar? E uma coisa importante, nós temos que aprender com os erros dos outros. Agora eu vou cometer o mesmo erro para ver como é que fica, vai ficar do mesmo jeito ou pior. Então, essa burrice no comportamento, ela é inadmissível. Aprenda com os erros dos outros, isso é sabedoria, para que você não cometa os mesmos erros e passe pela mesma situação de vergonha, de humilhação e de aborrecimento. Não é?
E assim eu não vou ter relacionamentos quebrados também. Eu vou andar livre, de cabeça erguida, não tenho nenhum embaraço na minha vida, não tenho nada que ficou para trás, nenhum peso, nenhuma mala que eu tenho que ficar carregando na minha vida. Não é mais fácil andar livre, de cabeça erguida, solto, livre na vida, para Deus te usar poderosamente? Mas a gente gosta de fazer besteira e depois quer administrar isso para o resto da vida, né? Não tem como, a gente já sabe disso. Então, principalmente para os nossos adolescentes e jovens, nós temos que mostrar para eles, de forma clara, incisiva, que todo erro tem consequência e que não tem como sair fora, ok? Mas também eu não posso me ficar amordaçado, bloqueado, castrado por causa de uma lembrança. Se eu já consertei com Deus, se eu já estou fazendo a restituição, se eu estou administrando as consequências, eu não tenho que ficar embaraçado na vida, eu ergo a cabeça e sigo em frente. E vigilante para não repetir o mesmo erro. Então são essas coisinhas que a gente tem que estar sempre lembrando na nossa vida, e principalmente para os jovens que ainda não têm muita experiência na vida, eles costumam repetir os erros dos outros, né? E é uma tremenda burrice, porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente semeia o tempo todo, porque a colheita vai vir, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir e vai atrapalhar um pouco o planejamento na tua vida, ok? Mas um outro detalhe que eu estou vendo aqui, que a gente tem que tomar cuidado, porque são pontos que têm vários ângulos de abordagem e a gente precisa ter equilíbrio na análise dessas questões. E são muito comuns na nossa vida. Essa questão de maldição, eu também tenho falado bastante sobre isso. Dentro da nova aliança, eu não tenho que ficar perturbado com essa coisa de maldição. Ah, meu pai pecou, meu avô pecou, então agora eu estou debaixo de maldição. Está debaixo de maldição se você deixar, se você permitir. Porque todos nós temos livre-arbítrio, todos nós podemos exercer escolha, decisão e sair fora da maldição, todos nós. E o que é maior do que o sangue de Jesus na minha vida para me purificar, para me justificar? Nada, né? Agora, demônios familiares ficam rondando uma família em cima de certos pecados para tentar fazer com que aquilo seja uma cadeia, uma continuidade na descendência daquela família. Claro, a gente sabe disso, o diabo não é bobo. Mas eu não tenho nenhuma obrigação de ficar preso naquilo. Eu posso romper com aquilo, né? O filho pode ir mais longe do que o pai, não é? Então não tenho aquele peso de maldição que trava a família inteira, não. Agora, um pai pode ser um homem maravilhoso e o filho se perder na vida. Não tem nenhum pecado, nenhuma maldição para estraçalhar a vida do filho ou do neto, mas por causa do livre-arbítrio ele escolhe aquele caminho, um caminho de morte, um caminho de destruição. Essas coisas a gente tem que ter sabedoria para ponderar, senão a gente se perde, e o diabo vem com um monte de ideias para perturbar a nossa vida, confundir a nossa vida e atrapalhar o nosso entendimento dessas questões espirituais. Tá ok? Então eu trouxe essas reflexões aqui para a gente adquirir maturidade e saber lidar com essas questões. Ok? Agradeço a você aí por ter prestado atenção nessas coisas que a gente já tem falado aqui muitas vezes, mas reflita com calma aí, pedindo ao Espírito Santo para fortalecer essas convicções
essas clarezas no teu coração e que te dê força para você não cometer erros bobos que depois vão comprometer todo o futuro da tua vida. Ok? Que você tenha uma semana abençoada, poderosamente usado pelo Senhor, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.